Nós temos separado esses dias de celebração de ceia, terceiro domingo, para estarmos trazendo uma palavra pastoral em relação ao tema do ano. Esse tema ele está em toda a Bíblia, a questão do reino de Deus e da necessidade que todos nós temos de clamar pela vinda, pelo estabelecimento do reino de Deus na nossa vida. Eu fico muito satisfeito e feliz em saber que Paulo disse à igreja do Senhor, fala para mim, fala para você, que aquele que em nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em nós começou a boa obra irá completar, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Como eu e você não sabemos o dia do arrebatamento da igreja, é hora de aprontar o nosso coração e sermos aperfeiçoados pelo Espírito do Senhor. Abra sua Bíblia, uma leitura comum que você conhece. Quando eu digo comum, porque você conhece, não é comum, a palavra de Deus é extraordinária. Capítulo de número 6 do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O contexto, todo mundo diz que é a oração do Pai Nosso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir, abra sua Bíblia. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto e daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria. Vamos para a nossa casa para continuar um culto durante toda a semana. Amém, que bom. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, quem achou? Portanto, vocês vão orar dessa maneira, vós orareis assim, vão dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Quem diz amém? Amém. Quem se lembra o que ministramos na última celebração da ceia, aqui no último mês de janeiro? Falamos dentro desse tema, qual é o assunto que falamos? Pelo menos um fala, pelo amor de Deus. Falamos da condição de sermos filhos de Deus, e Deus nosso Pai, não é? Foi esse o assunto daquele dia. E nós vamos discorrer, meus queridos irmãos, sobre alguns assuntos hoje, mas eu quero abordar com você a continuação dessa oração. A oração diz assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Quando o Senhor Jesus diz aos discípulos que eles deveriam orar ao Pai, chamando de Pai, e eles estarem na condição de filhos, ele traz para nós uma outra informação junto dessa frase. Pai nosso quer dizer que nós temos algo em comum, que o Pai não é só meu, que o Pai não é só seu, que o Pai é nosso. Ora, se nós temos o mesmo Pai que nós somos, se nós somos filhos do mesmo Pai, o que nós somos? Isso, nós somos irmãos. Então Ele é o Pai nosso. A maioria dos escritos apostólicos que se refere a isso, 90 lá vai fumaça de %, quando vai se referir a sermos filhos de Deus, a sermos filhos do Senhor, Deus nosso Pai, sempre vai usar, sempre vai conjugar, sempre vai expressar no plural, falando de filhos, falando de irmãos, falando de relacionamento. Então é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero recordar com os irmãos um pouquinho do último domingo, já que da última celebração da ceia de janeiro, já que quase todos não se lembram. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje de novo, porque é uma palavra pastoral, estilo um estudo bíblico. Então abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, vamos lá. Só para relembrar um pouquinho, eu nem toquei nesse assunto naquele domingo, porque não deu tempo. Mas olha capítulo 12 de Hebreus, o que diz: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo, pela satisfação, pelo prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, de onde emana a ordenança do Senhor.
E aí no versículo 3 ele diz: considerem ou considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que foram homens ímpios, pecadores, que fizeram isso com o Senhor Jesus. Considerai aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Agora olha isso. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Naquela célebre leitura da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, quando a Bíblia diz para a gente examinar a nós mesmos, cada um a si, e assim comer do pão e tomar do suco da vide, porque aquele que não se examine, aquele que come indignamente, vai comer e beber para sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós somos repreendidos pelo Senhor, porque Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Então a repreensão de Deus na minha vida, Ele como pai, eu me submetendo a Ele como filho, faz parte do meu relacionamento. Eu vou continuar a leitura, você vai entender aqui, olha só. Ele diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Essa palavra açoitar, ela tem um sentido interessante. Açoitar aqui é mexer com a pessoa, é não deixar a pessoa acomodada no erro, não deixar a pessoa acomodada no pecado. Os açoites de Deus são movimentos que Ele faz na vida da pessoa para dizer: ei, desperta, acorda, levanta, se ergue, se mexa, tenha outra atitude. Ou seja, a correção de Deus é mexer com a nossa vida. E Deus, Ele quando mexe comigo, mexe com você, porque precisa mexer. Ele não mexe em áreas que não vão fazer diferença na nossa vida. Ele vai mexer em áreas que vão com certeza fazer toda a diferença na nossa vida, porque Ele quer que a gente se importe. Ele quer que a gente se importe com a mexida dEle, aleluia, com um toque dEle, com a correção dEle, para que a gente venha acordar daquele estágio de vida que, por certo, em algum momento cada um de nós já viveu ou vai viver, ou quem sabe ainda viveremos todos esses momentos. E a Bíblia diz que o Senhor vai trabalhar exortação, correção, mexendo conosco em áreas importantes. Por isso que é preciso, você já ouviu isso aqui, e ouviu já em muitos lugares, já falou sobre isso também. Quando algo esquisito, anormal estiver acontecendo, vai lá, pergunta importante: Senhor, é o Senhor que está fazendo? É o Senhor que está com a sua mão nisso? É o Senhor que está operando isso? É o Senhor que está querendo me chamar a atenção? Então, Senhor, eu quero ouvir. Eu quero saber o que o Senhor quer falar comigo. Eu quero me doar, me dar a correção do Senhor. Eu quero me deixar corrigir pela maneira do Senhor mexer na minha vida. Ao contrário, Ele já preveniu aqui: não fique desmaiando, desanimado, agora minha vida acabou. Não desmaies quando por Ele for repreendido. O que Ele está dizendo é a alegria que a gente deve sentir quando Deus quiser botar o dedo, a sua mão na nossa vida, porque a exemplo de Jeremias 18, nós somos como um vaso na mão do oleiro. Se estamos na mão do oleiro, é porque Ele não desistiu de nós. Eu vou repetir a frase: se estamos na mão do oleiro, é porque Ele não desistiu de nós. Eu começo, você termina para o seu irmão. Eu vou dizer: se estamos na mão do oleiro, você diz para o seu irmão: é porque Ele não desistiu de nós. Vamos lá? Se estamos na mão do oleiro, isso. Aí o Senhor volta, pega aquilo, embola tudo de novo e vai fazendo de novo um novo vaso, segundo o seu parecer. Ou seja, parece que Ele destruiu tudo, parece que acabou com tudo, mas está tudo sob o controle dEle. E a Bíblia diz em Jeremias 18 que Ele torna a fazer outro vaso conforme Ele quer fazer. Ele vai fazer conforme Ele quiser fazer, aleluia. E quando nós dizemos ao Senhor: venha o teu reino, nós estamos dizendo: faça conforme o Senhor quiser fazer. Venha o teu reino, faça conforme o Senhor quiser fazer. Isso não é tão fácil de dizer para Deus, nem tão fácil de viver, mas é muito produtivo e muito rentável na nossa vida, em todas as áreas, quando nós temos prazer na correção do Senhor. Vamos continuar lendo aqui, olha só: se suportais a correção,
se você se deixa exercitar na correção, se você suporta a correção, Deus vos trata como filhos. Se suporta a correção, Deus vos trata como filhos. Escute, porque que filho há a quem o pai não corrija? Só um pai boca mole, né, que deixa o filho fazer o que quiser fazer, cria de qualquer maneira, não está nem aí, não está se importando com o filho. Sabe o que é o cerne dessa expressão aqui? Todo pai que se importa com a vida do filho, corrige o filho. Pai que não corrige o filho é porque não se importa com a vida do filho. E aí não corrige o garotinho, a garotinha quando é pequenininho, aí começa a estudar. Morderam a minha orelha. Nem sempre é por causa disso, né? Aqui, está roxo aqui. O que houve? Não, eu pensei que eu podia fazer tudo o que quisesse com todo mundo e levei uma resposta aí à altura, né? Nada do Emanuel. O Emanuel caiu, bateu com a cabeça em casa, né? Não tem nada a ver com o colégio, né? Assim? Promete, né, pai? Então tá bom. Mas então, o pai que ama o filho, que Deus está dizendo, a palavra está dizendo, que ele corrige o filho. O filho está fazendo coisa que não deve, ele vai e corrige. Então, a Bíblia está dizendo que se eu suporto a correção, Deus me trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, a disciplina de Deus vem para a igreja. Mas tem gente que não se dá a disciplina, é o que a Bíblia está dizendo. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então, olha só, o termo é forte, sois bastardos e não filhos. Sabe o que é bastardo? É um filho não reconhecido. E não adianta dizer, eu sou filho, não, meu pai não reconhece. Então, se você se dá a correção de Deus, Deus te trata como filho, porque você quer ser orientado à maneira de Deus. Quem aqui além de mim quer ser orientado à maneira de Deus? Vai, quem além de mim? Continue ouvindo. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Agora escute, porque aqueles, os pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Eu não sei como era a correção que seu pai te impunha, sua mãe te impunha, mas já falei isso aqui, né? Às vezes a orelha virava aquela manivelazinha de despertador. Lembra aquele despertador antigo? Creco, 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 que dava corda manual? Então, às vezes, a orelha minha lá em casa era mais assim, creco, 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 creco. Quem já levou, assim, essa corda na orelha? Oh, que maravilha! Ou então, já falei aqui, vou repetir a famosa vara de pêssego, aquela miserável não quebra. Não, aquele negócio põe, aquilo canta e deixa aquelas marcas. Não morri por causa disso, estou aqui por causa do amor de Deus, mas pela correção da minha mãe. Não morri por causa disso, e dou glória a Deus e honro a minha mãe pela correção que ela me deu, porque precisava. Ela dizia, eu nunca constatei isso, nem assimilei isso, que eu era muito peralta lá na roça. Peralta quer dizer, fazia muita estripulia para lá e para cá. Então, uma vez ela fez até uma covardia, não sei se a senhora lembra, né? Que papai nunca me bateu, mas quando me bateu, me arrebentou todinho, arrancou um pedaço, e ela segurou. Ela segurou e ele de cinto em cima. Está rindo, né? Pois é, arrancou a lâmpada do dedo aqui, né? Mas eu falo isso tudo sem problema algum para mim. Exalto a Deus, porque eu tive alguém que me amou a ponto de me corrigir, porque queria me ver melhor. Um dado sobre a minha vida, quando tinha 12 anos, falei, mamãe, quero batizar, porque todo mundo na igreja se batizando, pedindo batismo. Ela falou, você não tem que melhorar primeiro. Mas mamãe, meus amigos estão lá, todo mundo lá, gente que faz bagunça. Você não, você vai esperar até eu dizer que você pode. Aí passou os 13 anos, quando completou 14 anos, melhorei. Ela falou, agora pode. Foi batizado com 14 anos, porque ela não deixou.
que ela disse que eu tinha que aprender coisas, e eu vou ficar triste por causa disso. Não, eu vou ficar alegre, porque isso me abençoou, isso foi bênção na minha vida. Agora imagine, se uma senhora, no estilo da minha mãe, com a sabedoria e misericórdia de Deus na vida dela, me corrigiu, foi bom para mim, imagine o Pai Celestial. Imagine Deus, que sabe tudo a respeito de nós. Por que a gente não vai se submeter à correção de Deus, se Ele está vendo na nossa vida que a gente precisa ser corrigido? Então, naquilo que eu preciso ser corrigido, que o Senhor me corrija pelo seu poder, com a sua misericórdia, Senhor, por favor, com misericórdia, porque senão a gente não aguenta. Mas vamos lá. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, por isso que eu falei dela, para nos corrigir, e nós reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Achava que fazendo daquela maneira ia dar certo, porque foi aquela maneira que aprenderam. E minha mãe foi muito legal, que ela maneirou um pouco, mas falando de Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, de motivação, de satisfação, senão de tristeza. Ninguém leva uma lambada e fala assim, bate mais, aí mãe bate. Leva uma lambada e ri. Eu e minhas irmãs tem 6. Ela fazia fila e aproveitava para dar uma chibatada só de vara. Eu fazia fila os 7. Parecia aquela roleta do Silvio Santos. Batia em todo mundo. E quando ria, volta aqui, dobrado. Igual que eles tocaram um dobrado aqui no início, dobrado. Apanhava de novo. Então, aí a gente não ria mais, né? Só assim, né? Então, olha só, na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Porém depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela, ou seja, aquele que se deixa corrigir, aquele que melhora, aquele que muda de atitude. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia está dizendo que se eu aceito a correção de Deus, não é mais uma questão de eu chamar Deus de Pai, mas Ele vai me tratar como filho. Tem pai que tem filho que não trata o filho como filho. Trata como qualquer pessoa, como seu empregado. Enfim, um monte de tratamentos diferentes. Mas a Bíblia diz que quando eu me dou a correção de Deus, Ele me trata como filho. Eu só gostaria que você prestasse atenção nessa frase. Ser tratado por Deus como filho. Ser tratado por Deus como filho é maravilhoso, é bom demais, é bom demais. A Bíblia diz, Jesus Cristo olhando os seus da sua época, diz assim, vocês sendo maus, ou seja, não sabendo o que é bom efetivamente para os vossos filhos, vocês sabem dar boas dádivas a Ele, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se vocês pedirem um ovo, vai lhe dar um escorpião. Se pedir pão, vai lhe dar pedra. Se pedir peixe, vai dar uma serpente. O Pai Celestial tem boas coisas para aqueles que são filhos dele. E esta questão de filiação, no ponto de vista divino, é sobre aquele que submete a sua palavra, a sua correção, ao exercício da sua vontade. Então, quando nós invocamos ao Senhor, dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo para Deus, nós queremos que o Senhor mande a sua correção, nós queremos que o Senhor reorganize a nossa vida, nós queremos que o Senhor redirija a nossa vida, nós temos prazer em te servir. E o Senhor então olha para você como filho, e você vai viver esta semana entendendo isso. Deus está olhando para mim como filho dele, porque eu tenho prazer em ser corrigido por ele, porque eu entendo que a correção dele é para o meu bem, é para sermos santos, para termos uma vida pura, para que de maneira alguma nos seja omitido morar com ele, celebrar com ele. Então quero compartilhar com você dessa questão de sermos filhos de Deus e sermos irmãos, e compreendermos que Deus tem uma obra linda, maravilhosa na vida de todos nós, e que à medida que nós compreendamos
o nosso relacionamento como igreja, isso com certeza vai alegrar o coração do Pai. O Pai Celestial tem muita alegria que a gente se entenda, muito prazer que a gente se entenda. Então no nosso relacionamento serão liberados bênçãos de Deus para nós. Tem na Bíblia, você sabe o Salmo 133. O quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Olha só, não é do prisma humano, esse salmo é do prisma divino. O quão bom e quão agradável a Deus é que os irmãos vivam em união. Agora, quer desagradar a Deus? Vive em desunião com o seu irmão, aborreça o seu irmão, não ame o seu irmão, não estenda a mão para o seu irmão, tenha ira, tenha raiva dele, queira revanche, queira ir às forras do seu irmão de alguma coisa, alguma tolice que ele te fez. O que a Bíblia está dizendo, se eu não compreender isso aí, eu corro riscos no meu relacionamento com Deus. Vamos à Bíblia, abra sua Bíblia aí, eu anotei um versículo aqui, vou dar para você antecipado, você já conhece. Vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 15. O que diz em 1 João capítulo 3, versículo 15 é: todo que odeia seu irmão é homicida e não tem a vida eterna. Está aí, abra sua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 15. A lei de Cristo é muito diferente da lei dos homens. E às vezes nós somos feridos por alguém e a gente fica no encalço daquela pessoa. Não quero que ele morra. Quero que ele morra, só que fica com enfisema pulmonar, tem um câncer generalizado. Não quero que ele morra. Quero que seja feliz, compre um carro zero, bata motor, quebra a caixa de marcha, fura os 4 pneus. Não quero problema para ele não. E fica não desejando a bênção. O que a Bíblia está dizendo é que quando eu não desejo o bem, eu estou do lado do mal. E a Bíblia diz, é claro, todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e não tem nele a vida eterna. Lembra do episódio de Caim e de Abel? Que Caim matou seu irmão, e Deus fala com ele, perguntando pelo seu irmão, ele diz: sou eu por acaso guardador do meu irmão? O que eu e você precisamos compreender, eu sei que esta palavra que estou conversando com você, irmão e irmã, com você igreja, é algo que você já sabe, a gente só está relembrando, que não dá para dizer eu sou filho de Deus e odiar meu irmão, está sentado do meu lado, mesmo que ele tenha feito alguma coisa. Odiar não, revanchismo nunca, separação nunca. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Eu vou repetir, nós somos filhos do mesmo Pai. Se eu sou filho de Deus e você também, somos filhos do mesmo Pai. Porque não há probabilidade de alguém ser filho de Deus, duas pessoas serem filhos de Deus e não viverem em comunhão, que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. 1 João capítulo 4, já está com a Bíblia aberta, versículo 20 e 21. Todo mundo conhece isso. 1 João 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz que ama a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Este é o mandamento, é o que está escrito. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, voltar ao Salmo 133, ao quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos, em união. E a continuação do Salmo diz assim: é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, e vai escorrendo até a barba de Arão, e que desce até a gola, a orla da sua veste. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena. Ali aonde? No monte de Hermon? Não, aonde há unidade, onde há união dos filhos de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Escute o que eu tenho a lhe dizer. Existem pessoas que oram, jejuam,
fazem campanha, propósito, lê a Bíblia, lê até o livro de Romanos em fevereiro, que a gente está lendo, e existem coisas amarradas na vida. Escute o que eu lhe digo, pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. Existem coisas que não adianta orar, existem coisas que não adianta consagrar, não adianta jejuar. Se você percebe ressentimento no seu coração, ódio no coração, revanchismo no coração contra um irmão, não adianta orar, não adianta jejuar, tem que consertar, tem que se unir, tem que jogar fora essa praga da desunião e se unir ao seu irmão, à sua irmã, e viver uma vida de relacionamento na presença do Senhor. E aí então, você vai orar, tem na Bíblia? Tem, Jesus fala isso. Você que vem ao altar trazendo uma oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta, não leva não, deixa a oferta, vai lá e conserta com o seu irmão e vem e entrega. Vem e entrega. O que Jesus está dizendo? Porque não vai adiantar entregar aquela oferta ao Senhor, é para o Senhor, se tem coisa para acertar no relacionamento. Isso acontece entre marido e mulher, pais e filhos. Deus não aceita essa oferta. De repente, seja por isso, eu estou falando de repente, no condicional, porque eu não quero afirmar, mas eu gostaria de afirmar, mas não vou. Que é por isso que muita gente vem à casa de Deus e volta frio, mal, parece que nem teve num culto. Parece que nem entregou nada para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, de oferta, estou falando de entregar o culto. Celebração ao Senhor, nada mudou. Anos e anos e nada mudou. Nada mudou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça um exame. Veja como é que você está tratando as pessoas. Veja como é que você está respondendo as pessoas. Quando eu digo respondendo, não estou falando só verbalmente, estou falando em atitude. É por isso que o Senhor não aceita muitas ofertas que se entrega a Ele. De culto, de celebração. Por quê? A pessoa está com ira no coração. Está com raiva. Está com um sentimento que é carnal. Um sentimento que não vem do trono de Deus. Nunca vem do trono de Deus. Nunca vem do reino de Deus. Não é o reino de Deus que está agindo na vida dessa pessoa. Então ela vem, ela tenta até cultuar. Claro que hoje aqui não deve ter ninguém desse tipo que eu estou falando. Deve ser alguém que faltou. Óbvio que aqui tem gente assim. Eu só não estou dizendo quem, porque eu não sou doido. Embora algumas pessoas semana passada falaram, depois que eu usei aquele negócio do vestido que eu não posso repetir. Não sou maluco de dizer. Mas talvez está acontecendo com você. Você é até dedicado e até faz alguma coisa na obra. Você percebe que está faltando a satisfação, prazer. Antes de qualquer conceito alheio, faça um exame. Busque compreender as razões daquilo que você faz, o que está fazendo. Não adianta eu estar aqui por competição. Pastor Ernesto, hoje lá no 7º tempo quero. Não. Por prazer, por celebrar ao Senhor, por adorar a Deus, rever a nossa motivação, a razão, que sentimento é esse, o que está acontecendo, e uma conversa franca com o Pai, uma conversa franca com o Espírito Santo. Espírito Santo, nem eu estou me entendendo mais, Espírito Santo, eu estou tentando aqui, não estou achando prazer nem naquilo que eu estou fazendo na tua casa, Espírito Santo, me ajuda, e aí o Espírito Santo vai fazer uma obra linda, maravilhosa, e talvez com menos esforço, ou com tanta presepada, você vai fazer algo simples, e vai para sua casa cheio,
satisfeito. Eu estive com o Pai hoje na igreja, com os meus irmãos. Eu e meus irmãos estivemos hoje cultuando ao Pai. E aquilo é ingrediente de satisfação para uma semana de bênção. Profetizo para a sua vida que este culto vai ser memorável para você durante toda esta semana, em o nome de Jesus Cristo. Porque você está oferecendo a Deus com alegria, sem ódio no seu coração. Você está livre disso. E o Pai está recebendo. Já imaginou? Se a oração feita por um justo, diz Tiago, pode muito seus efeitos. Já imaginou 10? Já imaginou 100? Já imaginou 500? Aleluia, 500 justos que estão na justiça de Deus, que estão buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é justo diante de Deus, oferecendo culto ao Senhor. Imaginou como é que o céu se abre para receber esse culto? Que a mão de Deus esteja trabalhando a minha vida e a sua vida também. Abra sua Bíblia aí em Mateus 25, vai. Mateus 25. A partir do versículo 31. Quem achou? Eu preciso que você acompanhe. Se não achou, pega carona. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à direita e à esquerda sua porá os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos do meu. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês me visitaram. Eu estava na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome para te dar de comer, ou sede para te dar de beber, ou estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver. Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe qual é o nosso problema? É que aquele que é filho de Deus, Jesus o chama de irmão. Eu vou dizer de novo. Aquele que é filho de Deus, Jesus o chama de irmão seu. E o que Jesus está dizendo é que ele não vai permitir que alguém faça mal ao seu irmão, que é igualmente filho do Pai. Ele o irá defender. Isso é grave. Isso é grave. E aí vamos lá. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas algumas pessoas estão querendo ir para lá, se hospedar. Porque tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava estrangeiro, não me recolheram. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. Então irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quais são os pequeninos de Deus? Às vezes a gente confunde, e às vezes a gente pega esse texto e o transporta para as cadeias que tem que ser visitado e evangelizadas, sim, os que estão presos. Mas quando o Senhor se refere aos pequeninos, Ele está se referindo a pessoas que têm relacionamento com Ele. Vou te lembrar de Mateus 11, 25. Jesus diz ao Pai: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. No contexto, Jesus chama de pequeninos aqueles que o seguem, aqueles que o servem, aqueles simples, aqueles que se dobram à palavra, aqueles que não batalham contra a palavra, aqueles que aceitam o reino de Deus com alegria, aqueles que não contestam a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. O Senhor os chama de pequeninos. Por quê? São aqueles que se submetem ao rei que está sentado no trono.
Então, na verdade, perto de você pode estar um pequenino aí. Não importando a sua estatura, você pode ser um pequenino de Deus, alguém que submete ao Senhor, e por isso precisa ser bem tratado por quem está perto de você. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se errarmos o alvo e tratarmos mal um dos pequeninos do Senhor. Eu quero dizer que todos os filhos de Deus são pequeninos do Senhor. Aquele que Ele cuida com muito carinho. Então, no nosso relacionamento, naquilo que dizemos, na nossa forma de expressão, nossa forma de tratar, nós temos que ter muito cuidado como nós estamos tratando a pessoa que está perto da gente, que se assenta no mesmo banco, na cadeira, cultua o mesmo Deus, o chama de pai, e se chama de pai é irmão. Ele pode até estar com um problema, mas está num processo de tratamento. Lembra de Lucas 15? Quando aquele moço pródigo volta, o esbanjador volta, o que estava em casa, ele insistiu em dizer, esse teu filho. E o pai dizia, esse teu irmão. Ele dizia, esse teu filho. Ele dizia, esse teu irmão. Tu nunca mataste nenhum cabrito, me deste para eu comer com os meus amigos, eu te sirvo há tanto tempo, sem desobedecer a ti. E agora vindo esse teu filho, tu mata o bezerro cevado, e aí a festa? E aí o pai diz, meu filho, era justo nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor do irmão cura o outro irmão, porque quem ama o irmão é um canal de cura do trono de Deus para fazer chegar remédio de Deus. Eu vou repetir, aquele que ama o seu irmão é um canal do remédio que desce do céu para fazer chegar até o seu irmão e o curar. Comunhão na casa de Deus, comunhão na igreja, entendimento disso é uma liberação de cura. Por isso que é onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde nós nos relacionamos em unidade, o Senhor, eu vou repetir, ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode dizer amém, Senhor? Terminando, deixa eu usar uma palavra do Senhor Jesus. Abra aí, Mateus 12. A pergunta que eu quero deixar para você, quem é o nosso irmão? Quem é o seu irmão? Vamos lá. Mateus 12, 48 ao 50. (46 ao 50). E falando Jesus, ainda a multidão estava lá fora, sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém Jesus respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, porque qualquer, presta atenção, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Quando ele diz irmão, irmã e mãe, ele está dizendo, é minha família. Todo aquele que faz a vontade, qualquer que fizer, não importa a cor, não importa a altura, não importa o lugar que more, não importa a região onde nasceu, não importa o sobrenome, não importa a proeminência cultural no meio da sociedade, todo aquele, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse faz parte da minha família. Então, se alguém desta casa
fazendo a vontade do Pai que está no céu, filho de Deus. E se há outro que está igualmente fazendo, seu irmão está junto, nós estamos juntos em nome de Jesus, dizendo: venha o teu reino, nós queremos fazer a tua vontade. Venha o teu reino, nós queremos fazer a tua vontade. Então é preciso que você olhe para a pessoa que está ao seu lado. Se você entende que ele professa fé no Senhor, que ele caminha na casa de Deus, ele quer a vontade de Deus para a vida dele, ele é seu irmão. Mas pastor, e se ele estiver fazendo isso e isso? Então é um irmão que está perdido, mas vai ser achado. É um irmão que está meio morto, mas vai ser despertado. Como? Pela sua maneira de tratar, pela veiculação do poder de Deus, da graça de Deus através da sua vida. Esse irmão vai ser encontrado, ele vai ser ressuscitado em o nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso. Deixa eu terminar esse negócio aqui lendo. Parece não haver muita relação, mas eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 12. Para a gente orar, eu gostaria de pedir o grupo de louvor que voltasse para cá, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 a seguir. Quem achou? Vou esperar mais um pouquinho, porque só 10% achou. 1 Coríntios 12, 12. Quem achou? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se a gente fosse dar opinião para Deus, na hora de fazer o corpo nosso, hein? Senhor, bota um olho aqui, outro aqui, para ver a retaguarda, né? Ô Senhor, põe uma orelha aqui em cima, mas outro lá na altura do joelho, para cheirar o que está embaixo também. E aí seria um desastre se um cachorro tivesse passado antes, feito qualquer coisa, seria um desastre. Então Deus colocou tudo certinho. Tudo no lugar certinho. Olha que coisa linda, maravilhosa. Deus colocou o dedo no lugar do dedo e a mão no lugar da mão. Olha que perfeição, não é verdade? Olha aí que maravilha. É ou não é verdade? Porque Deus é bom, Deus é sábio. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Deixa o olho dizer para a mão que não precisa. Deixa cair um cisquinho para ver. Não tem? Você faz isso? Quando cai um cabelo, né? Tirar aqueles cristais líquidos de manhã. Líquido não, já sólido de manhã, não é verdade? Como que o dedo ajuda? Quando parece que entra uma areia, você vai lá e passa assim. Como que é bom. Como a cooperação é boa. Como que o olho precisa do dedo. Não tenho necessidade de ti, a mão poderia dizer o olho, nem ainda a cabeça aos pés. Ei, pé, não tenho necessidade de vós, ou pés. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. E eu não vou entrar no exemplo. Mas se a gente fosse escolher alguma parte do corpo, você não queria ser intestino grosso, né? Nem fino, você ia querer ser? Não, porque passa dentro dele o quê? Não precisa dizer. Você não ia querer ser nem o restante, para onde leva o restante do excremento até eliminar. Você não ia querer ser. Mas se não tiver,
ele está falando aqui dos membros menos honrosos. Todos necessários. Porque os que em nós são mais honestos ou mais nobres, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, da honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Quando eu falo desse assunto, e já tem tempo que eu não falo aqui, eu lembro daquilo que acontecia na roça, lá no interior. Quando eu morava lá, aqui não tem mais do que toda gente fina. Quem aqui já estrepou o pé? Quem sabe o que é estrepar o pé? Quem já teve esse prazer? Aquelas famosas sandálias havaianas, que não é tão chique quando é agora, passar aquela tabuinha com prego para cima, você... Aí você levanta, vem a tabuinha junto, porque o prego entrou no pé. Mas aquilo é uma maravilha. Quando entra, você, glória a Deus, oh, maravilha. A boca diz, estou satisfeita. Agora viu o pé, seu safado? Não, o corpo se contrai por causa do sistema nervoso central, que um membro doeu, o corpo... Porque o pé foi furado, machucado, todo o corpo sente. Por quê? Está ligado pelo sistema nervoso. Então não dá prazer às mãos saber que o pé está daquela... Pelo contrário, quando você faz assim, para tirar a tabuinha com prego, você não sabe o que você faz, você não sabe se pede misericórdia a Deus, se cospe, se faz qualquer outra coisa, mas tirar dói. E só tem que vir alguém, outra pessoa fora do corpo, com coragem, olha o passarinho, tchum, já arrancou, pronto. Porque todo o corpo se contrai. Escute a analogia que Paulo está fazendo da igreja, que é o corpo de Cristo, e nós como sendo filhos de Deus e irmãos um do outro. Que a Bíblia está dizendo que quando um sofre, o outro se contrai junto, porque o irmão está sofrendo. Não há regozijo, não há alegria, não há prazer, não há satisfação, pelo contrário. A vigília de oração, a propósito de oração, a intercessão, a clamor, há uma vontade em saber se já melhorou, se está bem, mesmo às vezes não estando junto, mesmo às vezes não podendo estar junto. Mas o corpo está sentindo, o corpo está ligado, o corpo está em ação, o corpo está diante do altar de Deus, dizendo para Deus, eu me importo com aquele pé que está internado, eu me importo com aquela mão que parece que está fora do corpo, e não sabe que poderia estar mais ligado. E o Espírito Santo vai trazendo o senso de unidade, para a gente viver esse relacionamento lindo diante do Pai. Por que eu li isso aqui ao final? Porque eu não li no início, simples assim. Mas porque Deus quer dizer para nós que a gente precisa e depende um do outro. E que Deus não tem prazer nenhum em que haja divergências entre nós. Algumas diferenças que a gente pode entender, tratar sim. Maneira de ver as coisas, somos diferentes, olha a roupa que você está usando. Olha o que seu irmão está usando. Um gosta de estampado, outro gosta de roupa casca de cebola, dente de alho, assim, essas coisas. Mas dentro de mim e de você mora o mesmo Espírito, o Espírito Santo do Pai. E a Bíblia é clara em dizer, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Mas eu louvo a Deus, porque eu e você temos o Espírito de Deus, e nós somos do Pai, e nós somos um corpo, e nós interagimos por juntas e medulas e ligamentos. Eita coisa maravilhosa é a igreja, é o propósito de Deus, é o projeto de Deus, é a família de Deus. Quem é a família de Jesus? Quem é? Está aí fora Maria, está aí os irmãos, quem é? Ele diz, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.